doutora Clésia dos Santos Barros, que irá, então, coordenar os trabalhos desta mesa. Boa tarde a todos. E vamos dar início rapidamente aos trabalhos, né, gente, para não demorar. E o nosso primeiro palestrante vai ser o doutor Tiago Vargas Simões, advogado, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo e presidente do IBDFAM do Espírito Santo. O tempo dele é 20 minutos, viu, doutor? Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizá-los pela coragem de vir para cá debater temas tão caros a todos nós, tão passionais a todos nós. Cumprimentar mais uma vez a organização do evento, na pessoa do Dr. Antônio Carlos Oliveira Dutra, me colocar mais uma vez à disposição, Excelência, para contribuir sempre mais. O senhor tem sido o verdadeiro leão para tentar promover o fórum. Conte sempre conosco, com o apoio do IBDFAM aqui do Espírito Santo, e também já tomo a liberdade de cumprimentar o senhor também em nome do Dr. José Eduardo Coelho Dias, presidente aqui da nossa Comissão de Direito de Família. O senhor está de parabéns mais uma vez, e eu me sinto muito honrado em receber esse pouquinho tempo que eu tenho para falar de um tema tão novo e tão caro a todos nós, como eu já disse antes. O tema é guarda compartilhada. Primeiro de tudo, a gente deve saber, ou tentarmos descobrir, como fazer uma contextualização da incidência da guarda compartilhada. E nós temos sempre o mesmo fato gerador: os conflitos mal resolvidos entre casais. Não existe outra situação que não seja tão importante para a imposição do Instituto da Guarda, ou melhor, para a fixação do Instituto da Guarda, que não seja uma ruptura entre o casal. Eu tenho falado isso com amigos mais próximos, tenho brincado, inclusive, em sala de aula com alguns alunos, e parece que nós vivemos um momento de completa esquizofrenia sentimental. Nós não sabemos mais quem é certo e quem é errado. Nós não conseguimos mais decidir ou saber como iremos decidir questões que não sejam os nossos próprios interesses. E aí temos que fazer também uma meia-culpa. Nós, advogados, também, muitas das vezes, temos responsabilidades em inúmeros litígios que vão se arrastando nas varas de família por um comportamento que muitas vezes não é próprio da pessoa que atua na condição de advogado, mas por toda uma doutrinação que tivemos ao longo da faculdade que nos impõe esse sentimento bélico e esse sentimento conflituoso. Numa situação... Só uma meia-culpa, tá, gente? Aos colegas advogados, por favor, pedra, deixa para jogar lá fora, para pelo menos sair bonitinho na foto. Então, olha só, pessoal. A ruptura de uma relação de família, nem tudo é eterno, nem mesmo o próprio especial de final de ano do Roberto Carlos será eterno, uma hora ele vai acabar. Né? É uma das 3 certezas da vida: a morte, pagar impostos e o especial do Roberto Carlos. Já devo ter falado disso aqui outra vez. Mas então, o que teremos? Com a ruptura de um laço familiar, de um núcleo familiar, em que envolve um menor, é inegável que toda a estrutura do Poder Judiciário, todo o acervo legislativo, deve voltar os olhos para a tutela do melhor interesse daquela criança. Não há outra razão de ser, não teríamos outra situação que não essa, de buscar meios para que o menor sofra o menos ou a menor carga de efeito possível. E daí, desde os tempos mais antigos, havia uma tradição dentro do nosso direito de que a única forma de guarda que fosse possível, o único zelo possível e que nós tínhamos dentro da nossa sistematização era: a criança fica com a mãe e o pai se torna o provedor. A criança vai ser, antes de mais nada, cuidada pela mãe, e o pai vai ser o mero tiozão legal do final de semana, que vai abrir a carteira para fazer todas as vontades da criança. Enquanto a mãe, entre aspas, é a bruxa, o pai é a parte mais legal daquela família. Mas, se nós contextualizarmos essa história, essa tradição,
essa coisa enraizada entre nós, de que guarda dá uma ideia de comando, dá uma ideia de posse daquilo que é meu, como muitas vezes a gente encontra nos corredores do fórum, é meu filho e você não vai ter contato com meu filho. Tá, mas você foi igual a Maria, mãe de Jesus, concebida pelo Espírito Santo? Eu estava lá, eu contribuí também com aquele negócio, nós fizemos um negocinho lá. Eu contribuí, esse filho também é meu. E aí as pessoas vão perdendo um pouco da essência do olhar lançado sobre a criança e se voltam para uma figura totalmente egocentrista. Eu tenho que resolver o problema e o meu problema vai ser resolvido a partir do momento em que o seu problema for aumentado. Mas muitas vezes, como já disse no início, nós advogados não sabemos como lidar, né, em situações como essas. Até mesmo porque nós muitas vezes não compreendemos a dimensão da expressão guarda, quiçá da expressão guarda compartilhada. Fazendo aqui, enquanto eu anotava aqui alguns pontos para trabalhar aqui nessa tarde, eu fui buscar no dicionário mesmo o que nós poderíamos encontrar como noção de guarda. Conservação, cuidado, responsabilidade e, no caso do direito de família, ter os filhos perto. Cuidado, guarda, responsabilidade, ter os filhos perto e conservação são sinônimos. O nosso direito, num sistema mais anterior, ele trabalhava a guarda como uma condição de guarda unilateral ou guarda bilateral. Mas ficava sempre com a exigência de termos a intervenção do Estado juiz para tentar apaziguar os ânimos e tentar, de certa feita, medir e dosar o tempo de convivência da criança com os pais. E aí nós tínhamos todo um acervo legislativo paternalista e patriarcalista, em que fazia com que os pais decidissem o que era melhor para a criança, e o Estado, muitas vezes, chancelava essas decisões, sem se preocupar com o ponto ou com aquele fator mais grave numa ação em que há ruptura de um núcleo de família, a criança. Pensando nisso, tivemos uma alteração em 2008, através da Lei 11.698, em que timidamente começamos a admitir o Instituto da Guarda Compartilhada sempre que houvesse acordo entre os pais. Havia a condição de guarda compartilhada, mas ela era sempre uma faculdade. A guarda é exclusiva. Havendo acordo entre os pais, transformaremos essa guarda compartilhada, pensando em estabelecer um tempo de igual convívio entre os genitores. Só que aconteceu um fato muito importante no ano de 2011. A terceira turma do STJ, através do recurso especial 1.251.000 de Minas Gerais, a ministra Fátima Nancy Andrighi, recebendo em seu gabinete um recurso especial, onde havia uma disputa sobre a incidência ou não dos institutos da guarda, e se na modalidade de guarda compartilhada, a ministra Nancy Andrighi, ela simplesmente aplica aquilo que chamamos de intervenção judiciária na autonomia privada. E o que faz a ministra Nancy Andrighi, lá de 2011, ela fala, é dever do Poder Judiciário, é dever dos órgãos e instituições públicas zelar pelo melhor interesse do menor. E, portanto, ainda que não haja acordo entre os pais, devem eles aprender a diminuir e afastar as suas diferenças para que a criança não venha a ter prejuízos no convívio de ambos. E talvez ali nós tenhamos o verdadeiro leading case no Brasil da imposição, da aplicação judicial da guarda compartilhada, o que veio agora em 2014, através da Lei 13.058, se tornar regra entre nós. Temos lá, no artigo 1583 do Código Civil Brasileiro,
dispondo no seu caput de que a guarda será exclusiva ou compartilhada. E daí surgem alguns conflitos e algumas más interpretações do instituto da própria guarda compartilhada. E é muito comum nós ouvirmos isso nos nossos escritórios, vossas excelências nos gabinetes, ou na procuradoria, nas promotorias de justiça. Doutora, doutor, eu não quero guarda compartilhada. É inadmissível que o meu filho durma uma semana na minha casa e uma semana na casa do pai. Peraí, mas quem disse que para você, quem foi que falou isso para você, que guarda compartilhada funciona assim? Não, geral fala isso. Está na boca do povo. Guarda compartilhada é um pouquinho comigo, um pouquinho com o outro. Não, filho, isso é guarda alternada. Não, doutor, não. Já me falaram, eu vi no Google. Se não foi no Google, eu vi lá no programa da Fátima Bernardes. Guarda compartilhada é uma semana comigo e uma semana com o outro. Podemos até caminhar nesse sentido, mas talvez nós estejamos muito longe de um dia, talvez, trabalhar com essa figura da guarda alternada, enquanto a nossa cultura não for revertida. O Instituto da Guarda Compartilhada, ele vem nada mais, nada menos do que impor ao pai, do que impor à mãe, uma necessária participação ativa ou se tornar um pai proativo, de se tornarem genitores que atuam no melhor interesse de seus filhos. Aquele comando constitucional do artigo 227, em nada está enfeitando a Constituição. Ali dentro temos, talvez, um dos princípios mais importantes que o nosso direito de família traz, o princípio da proteção integral dos menores. Proteção integral dos menores, é impossível nós falarmos que não há possibilidade de genitores que durante um determinado período de suas vidas conviveram pacífica e harmoniosamente, tiveram momentos de afeto e de carinho, e que conceberam um filho, trouxeram esse filho ao mundo, agora eles não conseguem mais, por orgulho, por capricho, por mágoa, manter um bom relacionamento e zelar pelos interesses de seu filho. E muitas vezes nós encontramos que a discussão começa aonde será a residência desse menor. Como é que eu vou falar em guarda compartilhada se o meu filho não está comigo? Queridão, desapega o OLX na sua vida. Entenda, guarda é responsabilidade. Guarda não significa residência. Fixação de residência em guarda compartilhada, nós temos a previsão na nossa lei, no nosso ordenamento. O local aonde melhor apresentar condições para aquela criança, aonde não acarretar rupturas bruscas do seu cotidiano, ali será considerada a chamada base de residência do menor. O que até muito pouco tempo atrás nós costumávamos chamar de custódia física do menor. Como eu vou fazer para conviver com o meu filho? Cabe bom senso. Cabe bom senso do pai, cabe bom senso da mãe. Acima de tudo, bom senso dos advogados em intervir, não pensando na convivência do pai, não pensando na convivência da mãe, mas tornando possível uma vida mais digna e mais afetuosa para seus filhos. Como eu vou dosar o tempo? Estabelecendo um convívio diário no final da escola, um dia para sair para lanchar ou almoçar, finais de semanas alternados, ou até mesmo finais de semanas consecutivos. A fixação da guarda, gente, não é um direito do pai, é um direito do menor. A guarda, o convívio com os pais, não é um direito dos adultos, porque muitas vezes nós adultos não temos condições de resolver os nossos próprios problemas. Quem dirá de uma criança que já sofre um abalo psicológico, já passa a viver em um ambiente de ruptura familiar. Não à toa que nós temos aqui colegas advogados, promotores e magistrados. Se nós tivéssemos condições de resolver os nossos próprios problemas, sentaríamos como seres civilizados e dialogaríamos. Não à toa que há um processo de reeducação nas varas de família, na tentativa da conciliação e da mediação, da diminuição dos litígios, porque litígios esses sempre irão refletir em cima dos filhos. E eu não quero, doutora Cláudia, entrar no aspecto psicossocial dos menores, porque eu não tenho
o mesmo know-how de Vossa Excelência. Eu não tenho, aliás, nenhum know-how no tema. Até porque eu fui treinado para brigar. Eu fui treinado para ir para a guerra. É um erro nosso. Trabalhar com a guarda, então, meus queridos, obrigatoriamente gera aquela sensação: se eu fico com a guarda, eu não tenho que pagar alimentos. Doutor, luta para conseguir a guarda, porque na hora que eu tiver a guarda, eu vou escalpelar o bolso do outro. Porque se ele está comigo, eu não tenho que pagar pensão para o menino. Agora, o pai vai ter que pagar. E muitas das vezes, se nós pararmos para analisar, os conflitos de guarda, eles se desdobram sempre em questões econômicas. Ou quase sempre em questões econômicas. Temos a possibilidade de que pessoas que apresentam-se como adultos, mas que agem como verdadeiros infantis, como verdadeiros infantes, como verdadeiras crianças, que usam aquele filho como massa de manobra para atacar o outro. Infelizmente, nós temos posturas assim, e não são poucas no nosso cotidiano. Mais comum, é verdade, quando a questão da guarda compartilhada é levada a conhecimento do judiciário, onde os advogados previamente estimulam com que cada uma das partes faça o requerimento da guarda, cada um vende a sua verdade, cada um quer acreditar na sua verdade, para achar que é o melhor guardião dos filhos. Cada um gosta de imputar ao outro as suas próprias frustrações. E aí, na eventualidade de você não ter a custódia física de seu filho, na eventualidade de você não ter o contato direto com o seu filho, você passa àquela seguinte situação: vou pedir pensão. Pedindo pensão, eu tenho meu filho, o outro vai sofrer 2 vezes e muitas vezes pode fazer um acordo do jeito que eu quero, porque eu vou usar 2 facas para atacar o pai da criança, ou a mãe da criança. O sentimento envolvendo a criança em si e uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso. Só que não esqueçam que trabalhar com guarda compartilhada não exime as partes envolvidas, não exime os pais de trazer àquela criança toda uma plenitude de direitos. Não vá achando você, mãe, que tem a criança em sua base de residência, em que a criança reside no mesmo teto que você, não vá achando que o fato de você receber alimentos e administrá-los em nome dos filhos lhe isenta de atos futuros de responsabilidade. Há uma nova estipulação no Código Civil, no artigo 1583, em seu parágrafo 5º, em que fica clara a disposição de que aquele genitor não guardião deverá, quando exigido pelo outro, apresentar as contas do que aquilo que ele vem fazendo com o dinheiro destinado ao menor. Não ache você que a antiga possibilidade de você receber alimentos em nome dos filhos, utilizar aqueles alimentos muitas vezes em proveito próprio, que você hoje não tem qualquer consequência jurídica por isso. Não se esqueçam, meus amigos, que exercício de guarda compartilhada, quando envolve alimentos, nós temos hoje uma simbiose desse preceito do 1583, parágrafo 5º, com o artigo 550 do Código de Processo Civil e, acima de tudo, o Código de Processo Civil em matéria de guarda compartilhada, ela vem ainda mais a tutelar os interesses do menor e fazer com que essa integração entre judiciário e psicologia, psicanálise, seja ainda mais forte. Quando nós temos no artigo 699 do novo CPC, de que, havendo indícios de alienação parental ou de abuso contra os menores, no exercício da guarda de qualquer um dos pais, o juiz deverá se cercar de todos os meios necessários para combater esses possíveis atos de alienação. Doutora Clésia já me puxou a orelha, eu sei que o tempo é curto, eu espero de alguma forma ter acalentado o debate de alguma coisa. Eu me coloco à disposição de vocês mais uma vez, agradeço a atenção de me ouvirem
nessa tarde de sexta-feira, com o sol brilhando lá fora, e tenhamos todos um ótimo final de evento. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Cumpriu rigorosamente o horário, hein? Veja bem, a palestra foi muito linda, gostei demais. Ele explicou sobre a questão da guarda, que realmente é uma dificuldade em audiência, você explicar para uma pessoa simples o que vem a ser, e também que não conhece essas definições jurídicas, do que vem a ser a guarda compartilhada. E a abordagem foi muito interessante, eu acho que as pessoas aqui assim, foram muito favorecidas com essas informações, de forma clara e muito precisa. Bom, agora, quem vai estar com a oportunidade é a doutora Cláudia Prete Vasconcelos Pellegrini, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, né? Eu estive desde a origem, no nascimento desse projeto, que é esse evento, e para a gente é muito gratificante ver, né, esse momento acontecendo agora. Eu e o Tiago, eu fiz uma proposta a ele, quando saiu a programação, de que já que a gente estaria na mesma mesa, né, Tiago, da gente conversar um pouco a respeito do que cada um estava pretendendo trabalhar. E a gente não conseguiu se falar, né? Porque, por enrolo dos dois, enfim. Mas foi muito interessante, porque, escutando a sua fala, Tiago, você pegou alguns pontos que estão naquilo que eu pretendo desenvolver. Então, às vezes, também as coisas vão acontecendo e vão dando certo, né? Bom, eu, assim como a Cecília falou de manhã, eu também briguei um pouco com o título do meu trabalho, porque eu pensei em muitas coisas e talvez esse tenha sido o que eu pude dar até agora. Talvez, no final, até a publicação, eu mude um pouco, mas ele traz a questão que eu queria abordar aqui, que é um pouco em nome de quem que se fala guarda compartilhada, né? Porque eu acho que a gente tem tido algumas confusões em torno disso. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, só para introduzir, é que, como essa mesa é uma mesa que vem, já não é a primeira, né? Já teve muitas outras falas antes, é inevitável que a gente repita algumas questões, né? Tem alguns elementos que vão aparecer aqui que já foram falados em outras mesas. Então, eu peço desculpas, mas eu preciso fazer um caminho para poder trazer as questões que eu tenho que trazer para vocês. Uma dessas coisas que já foi amplamente falada, mas cada um fala do jeito que pode, né, e destaca, de alguma forma, os elementos que considera mais relevantes, é essa questão da evolução e das modificações que a família vem tendo, né, no mundo. Então, a família, para nós analistas, é muito importante trabalhar a questão da função da família, né? Para que serve uma família na vida de um filho, na vida de uma criança, de um adolescente, né? Mais do que as definições jurídicas ou religiosas, a família ela tem uma função fundamental, seja ela qual for a sua configuração, né? Isso também é fundamental a gente ressaltar, porque hoje a gente tem os mais diversos tipos de família, mas ela diz respeito à garantia de algumas estruturas que são fundamentais para o psiquismo deste filho, né? Assim, na família, como célula mínima, como primeiro encontro dessa criança com o mundo, que ela vai poder colher alguns elementos fundamentais para que a sua estruturação psíquica se desenvolva da forma necessária, né? Então, nesse sentido, a família ela é muito
importante para garantir esses elementos, né? E ela veio sofrendo essas modificações ao longo dos tempos, mas o que é importante que a gente consiga preservar, inclusive pensando até em todos os campos, né, assim, é que essas estruturas sejam preservadas. Então, se a gente teve, num primeiro momento, os filhos como necessários para o trabalho, né? Eles tinham uma função de trabalho no campo, portanto, eles tinham uma função na família. Era um momento em que a infância não existia ainda, essa noção de infância e de criança como a gente tem agora, os filhos eram mão de obra no campo, né? Com a Revolução Industrial, o que a gente teve? A migração desses pais para as fábricas, né? E os filhos ficaram um pouco entregues às mães. Então, instituiu-se esse outro modelo de configuração. E depois, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, e as conquistas feministas, e, sobretudo, depois da Segunda Grande Guerra, que eu acho que foi a modificação maior, essas crianças passaram a ter, então, a possibilidade que a gente tem hoje, que é de se falar em guarda compartilhada, porque antes, guarda compartilhada era uma coisa que não fazia sentido, porque existia um outro modo de funcionamento, né? Tem uma fala do Jacques Alain Miller, que é um psicanalista francês, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que se o mundo muda, a psicanálise também, né? E ele diz assim, a psicanálise muda, não é um desejo, é um fato, ela muda nos nossos gabinetes de analistas, né? O que ele quer dizer com isso é que a gente vê e presencia no discurso dos sujeitos, desses que procuram a gente, essas mudanças do mundo. E a gente tem que trabalhar a partir disso. E, nesse sentido, o direito tem que caminhar na mesma esteira, né? Porque as famílias mudam, o mundo muda, o direito também tem que mudar. Não adianta, o José Eduardo trouxe um pouco algumas modificações e apontou algumas não modificações, né? Assim, mas é preciso que a gente acompanhe essas mudanças, porque o que é importante é que outras estruturas estejam em jogo, né? Enfim, e o direito de família lida com uma situação, por isso que eu botei no coisa essa fala do Freud, no Mal-Estar na Civilização, porque o Freud ele vai destacando nesse texto, eu acho que alguém já citou esse texto aqui ontem, ele fala das fontes de sofrimento para o ser humano, e ele coloca as relações com os outros homens como as mais problemáticas e as maiores fontes de sofrimento, né? Existem outras fontes de sofrimento, mas são essas as mais problemáticas. E são esses os desafios que nós, psicanalistas, lidamos, e vocês do direito de família também, né? É disso que a gente trata, das dificuldades do sujeito de se colocar no mundo e de se relacionar com o outro. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é que, na verdade, assim, quando a gente faz um encontro que envolve dois campos de saber tão distintos, muitas vezes surge um questionamento assim, mas nós vamos psicanalizar o direito, né? O direito tem uma função que é diferente da psicanálise. Não dá para introduzir, não dá para psicanalizar uma audiência, né? Não dá para usar alguns elementos, introduzir a psicanálise no modo de funcionamento do direito. E nós também não temos como trazer para a psicanálise a objetividade do direito, porque a gente lida com uma questão que é oposta, que é a subjetividade. Mas eu acho que é fundamental que a gente possa ter esse diálogo, porque tanto um quanto o outro, por enfrentarem, por lidarem com a mesma situação, um tem a contribuir com o outro. E o direito de família, especificamente, ele lida
com questões que também já foram muito faladas aqui, que estão ligadas ao afeto, às relações, à sexualidade, né, à reprodução, às relações afetivas, parentais, enfim. Então, são questões que não dá... ontem o Antônio Carlos citou essa máxima, né, de que o que não está nos autos não está no mundo, e eu tenho dito um pouco que a gente precisa, no direito de família, trazer o que não está nos autos para o mundo dos autos, porque se a gente se recusa a fazer isso, a gente tem pouca chance de uma intervenção que, de fato, funcione, né? Me lembrei agora, falando isso, de um dos encontros nossos lá no Fórum Clínico, que a doutora Eliana Munhoz esteve lá falando, e ela falou uma coisa que eu achei interessante, porque é o que a gente vê acontecer na prática, no dia a dia. Ela falou assim, às vezes o juiz sai todo feliz da audiência, né? Assim, nossa, combinamos isso, determinei aquilo, está tudo certo. 2 meses depois, eles estão lá no mesmo ponto de novo, né? Então, assim, se a gente não puder dar alguma escuta, alguma atenção a isso que está para além dos autos, para além disso que se pede ali, a gente tem muito pouca chance de fato, caminhar num bom acordo, né? Eu encontrei esse outro, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Eu acho que é exatamente o oposto. Às vezes, uma boa demanda permite que um acordo seja cumprido. Se você trabalha bem a demanda, se você sustenta alguma escuta e pode fazer alguma intervenção a partir dessa boa demanda que vai sendo costurada, a chance do acordo ser cumprido ela é infinitamente maior. Vou trazer para vocês o que o Lacan define como função da família, né? Ele diz que a função conjugal... Deixa eu ler aqui, que fica mais fácil. Deixa eu achar aqui onde eu estou. Eu fico querendo fazer cena de tecnológica, mas eu não sei mexer com nada disso. Não fui eu que fiz. Eu só escrevi o que está ali, mas não fui eu que montei. Enfim, ele diz o seguinte: a função de resíduo exercida e, ao mesmo tempo, mantida pela família conjugal na evolução das sociedades, destaca a irredutibilidade de uma transmissão, que é de outra ordem, que não a da vida segundo a satisfação das necessidades, mas é de uma constituição subjetiva, implicando a relação com um desejo que não seja anônimo. Essa citação do Lacan está num texto muito pequeno que ele tem, que ele fala, chama Nota sobre a Criança, é um texto curtíssimo, e onde ele trabalha essa questão do sintoma da criança. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei muito do trabalho do Pierre Legendre, que também já foi aqui muito citado. O Legendre, ele é um francês, é jurista e é psicanalista, e eu nem tinha muito essa informação, mas o Nazar ontem falou dele ser o primeiro a fazer essa articulação entre direito e psicanálise, né, no mundo. E ele tem um livro que eu sou apaixonada, assim, porque é muito interessante, que chama O Inestimável Objeto da Transmissão, onde ele trabalha justamente essa questão da filiação e da genealogia, né? E ele fala da função que tem a família no sentido de inserir esse filho numa filiação, numa genealogia e apresentar-lhe a diferença geracional, que é isso que vai garantir para esse filho as estruturas indispensáveis para o bom funcionamento psíquico do sujeito. E ele usa uma expressão que é muito interessante, que ele fala que quando a gente fala de pai, mãe e filho, a gente não pode ter uma concepção açougueira disso, né? Porque nós não estamos falando de carne. Ter um filho e inseri-lo numa filiação, numa genealogia, significa que é muito mais do que conceber um filho e trazê-lo ao mundo, né? Significa adotá-lo afetivamente. De fato, inseri-lo numa filiação e numa genealogia implica nisso.
o Freud já vai falar de romances familiares. Cada um vai falando do mesmo tema, né, da sua forma. Ele fala dos romances familiares que vão permitir que esse filho encontre a bússola e a orientação necessária para o seu caminho psíquico. Tem um seminário do Lacan, onde ele aborda um pouco as inovações tecnológicas e as mudanças recentes ocorridas no mundo, embora seja de 1957 o seminário, e ele faz uma pergunta que é fundamental. Assim, ele pergunta por que via, de que modo se inscreverá no psiquismo da criança a palavra do ancestral. Frente a todas essas mudanças que a gente está vendo agora, como que a gente vai conseguir garantir isso, né? E ele vai trabalhando, Nossa Senhora, socorro, trabalhando justamente a necessidade de garantir isso. Vou tentar correr. Até porque quem está na comissão organizadora tem que obedecer, né? Mas faltam 5 minutos ainda, 5 minutos. Eu sei. Então, no final da relação conjugal, eu peguei essa frase do Cazuza, que eu vi até citada num texto, a nossa música nunca mais tocou, né? O que acontece depois que nossa música nunca mais toca, né? 1000 fantasmas aparecem questões que são da ordem do inconsciente. Eu vou me permitir falar isso um pouco mais rápido, porque já foi muito trabalhado aqui, né? Que remetem àquilo que em psicanálise a gente chama de infantil do sujeito. E esse sujeito vai atuar é ótimo, atualizar, mas também atuando na separação, questões infantis que estão presentes nele. E é aí que as confusões começam a acontecer, né? Além e acontecer e ser pano de fundo para não separação da conjugalidade e da parentalidade. Bom, a lei da guarda compartilhada, nos últimos 5 minutos, vem como essa sistemática nova, né? Como uma mudança de paradigma, para tentar justamente implicar na responsabilidade parental. O Tiago definiu muito bem isso, os 2 genitores na vida do filho, né? É uma tentativa, e ela tem uma coisa muito de caráter preventivo, né? Uma tentativa de garantir algumas coisas que já deveriam existir. Essa pergunta eu sempre me faço: para que uma lei que porque ser pai e ser mãe e compartilhar a guarda do filho já deveria existir, independente da lei. Mas a gente sabe também, com a psicanálise, que a lei só existe porque ela existe em cima daquilo que a gente quer transgredir, né? Bom, eu tenho uma coisa de procurar um pouco a origem das palavras, e eu fui procurar a etimologia da palavra compartilhada. E é muito interessante porque ela significa, né, tudo isso que está aí, dividir, repartir, partilhar, distribuir, etc. Mas se a gente decompõe a palavra, né, a gente tem no centro o verbo partir. E o verbo partir, ele significa dividir, mas a compartilhada, ela tem um prefixo com, que significa junção. Então, no fundo, o significante compartilhado, quando você pensa numa guarda compartilhada, ele é um pouco paradoxal, porque ele fala de uma divisão de responsabilidade parental, mas com um objetivo único. E talvez, se a gente pudesse fazer valer a origem da palavra, a guarda compartilhada seria melhor entendida. Tá ali. Uhum. Bom, então implica nessas decisões conjuntas, no diálogo e, sobretudo, para nós analistas, uma coisa que a guarda compartilhada, uma condição para se sustentar e para se conseguir compartilhar, de fato, uma guarda, é a inclusão nisso da diferença. O que significa incluir a diferença quando a gente está falando de guarda compartilhada? Significa que cada um dos genitores possa suportar que esse outro é diferente, que esse outro vai cuidar
e vai ter uma casa que funciona diferente da dele, e que vai ser pai ou vai ser mãe do seu jeito, do seu modo sintomático, né? Porque a gente é pai e é mãe a partir daquilo que a gente pôde construir da gente, daquilo que a gente foi como filho e daquilo que a gente conseguiu na nossa Constituição. Ninguém aprende no livro, apesar de todos os livros de autoajuda. Então, se a gente consegue incluir esse ponto da diferença, eu acho que fica mais possível que, de fato, haja uma guarda compartilhada, né? E por que ela tem sido difícil? A gente está num momento em que as pessoas estão com muita dificuldade em perder, né? É a era dos direitos, eu tudo posso, não preciso ter restrição de nada, tudo é possível, e se eu não conseguir, eu vou lá e peço ao juiz, né? E consigo, a gente, até na clínica psicanalítica, a gente ouve isso, né? Não, eu já fui lá, já conversei com o promotor, ele já está sabendo, eu vou conseguir, mesmo que você fale assim, gente, não vai conseguir isso. Não, consigo porque eu fui lá e conversei. Então, as pessoas estão com muita dificuldade de reconhecer os limites, né? E uma tentativa muito grande de mau uso da lei. O Tiago tocou nesse ponto também, né, Tiago? Assim, olha, ela está fazendo isso, mas se ela continuar fazendo isso, eu vou pedir guarda compartilhada, como se isso fosse uma punição para o outro, né? Assim, aí eu quero ver o que vai acontecer, né? Então, já sei, acabou. Só mais uma coisinha. Quando ela levanta, a gente leva um susto. Então, ela tem esse efeito, né, esse caráter preventivo do abuso do poder parental, da manipulação, da alienação parental, né? Ela veio um pouco nessa linha e das falsas acusações de abuso. O que eu acho fundamental, que o Tiago também trabalhou, eu vou me permitir, então, trabalhar mais rapidamente, né, Tiago? Não se trata de um banco de horas, não essa confusão entre guarda compartilhada e guarda alternada tem sido muito grande, as pessoas acham que tem que dividir, uma contabilidade, né? E essa história, sobretudo, dessa proposta de uma semana em cada residência, eu já ouvi de advogado dizer que é isso que mais tem se feito na guarda compartilhada. O que, a meu ver, é o que não tem se feito, porque isso não é guarda compartilhada, não é uma balança e não é um banco de horas, né? E o ponto, assim, que eu considero para nós analistas fundamental, e que foi isso que eu quis ressaltar no título da minha fala, qual lugar que está sendo dado a esse filho quando você disputa, ou discute, ou decide um regime de guarda, né? Quem é que está em jogo ali como sujeito? É para satisfazer o interesse de quem? Porque a gente tem visto muito essa história de guarda compartilhada como um direito dos pais. E, às vezes, a gente esquece aquilo que está até no texto da lei, que é claríssimo, que a guarda compartilhada é direito dos filhos. Conviver com ambos os genitores e ter essa responsabilidade dividida é um direito dos filhos, não dos pais, né? E eles barganham isso e tentam usar de todo tipo de influência ou para atingir o outro, e o filho fica ali como objeto, ou de disputa, ou de capricho dos pais, de um dos genitores, mas esquece-se que o que tem que estar em jogo ali é o filho enquanto sujeito, né? Então, quando a gente compartilha, a gente dá aos filhos a possibilidade de serem reconhecidos como sujeito do direito e do desejo, né? Portanto, estabelecendo diferença de lugares e dando a possibilidade deles também elaborarem o luto da separação, porque é um luto a ser elaborado, isso foi amplamente discutido aqui por todos os envolvidos, né? As mágoas, os conflitos, a criança, ela participa, embora a gente tenha assistido que ela tem participado mais do que precisava, mas ela também precisa de um tempo para elaborar isso, né? E se ela tiver o lugar de sujeito preservado, ela vai ter mais chance. Eu vou só deixar essa tela aqui, porque é uma citação
da Lenita Pacheco Lemos Duarte, que fala dos efeitos da negação desse lugar de sujeito para os filhos. Tá bom, gente? Desculpa a correria, mas tentei obedecer. Não sou muito obediente, não. Não tem problema. Bom, a fala da doutora foi muito interessante, porque, na prática, embora não tenhamos nenhuma formação nessa área da psicanálise, mas, muitas vezes, a sensibilidade de juiz, ela aflora, de vez em quando, em determinados processos mais complexos. De forma que, até alguns processos, da doutora Carla deve estar aí, que trabalha comigo, quando a situação familiar é muito complexa, ela mesma sugere que aquele acordo não seja feito de imediato e que seja postergado para um posterior momento. Talvez seja feito um acordo provisório, para sentir melhor a situação e, depois de um tempo, firmar um acordo definitivo, de forma que ele será cumprido de forma mais efetiva. É só isso. Bom, agora, a palavra está com a doutora Fabiana Fontanella. A doutora Fabiana Fontanella, ela é promotora de justiça da 3ª Vara de Família de Vitória. Boa tarde. Eu inicio repetindo, mas eu não poderia deixar de fazer um cumprimento pelo inédito, para mim inédito, né? Aqui é o primeiro que a gente tem nessa linha do direito com a psicanálise. A gente é muito carente, nós, operadores do direito, e especialmente do direito de família, né, que nós estamos aqui, eu vou falar pelo direito de família, nós somos muito carentes de eventos, de reuniões que sejam, eu acho que a gente precisa, porque a única forma da gente, como foi colocado aqui também diversas vezes, solução pronta não tem, a gente não consegue. Essa aflição que alguns colegas colocaram aqui, eu compartilho dela, porque muitas vezes a gente fica aflito diante da situação que está nos autos e a gente não tem como não nos socorrer dessa ajuda que tem sido para nós, para mim, eu falo do meu trabalho, eu não teria como fazer sem a ajuda dos profissionais. Daí eu quero elogiar também a equipe multidisciplinar que está no Juízo de Vitória, que tem nos ajudado, feito um trabalho muito bom e que a gente sempre recorre e troca ideias e tem ajudado bastante. São várias as minhas aflições com a guarda compartilhada. Vou tentar minimizar, porque da forma como foi colocada, principalmente na última, né, que houve a modificação da 2014, é como que a guarda compartilhada tivesse que ser aplicada indistintamente. Por quê? Porque nós temos a guarda unilateral apenas em 2 situações. Ou um genitor abre mão e pode ser usada a guarda unilateral, ele abre a mão de compartilhar, e nas outras, se tiver alguma mácula, algum desvio que ter, suspender ou mesmo tirar no poder familiar. A gente sabe também que a autoridade parental, poder familiar, em determinada, sendo a guarda unilateral ou sendo a guarda compartilhada, ele não sofre alteração. Os direitos e deveres do poder familiar são os mesmos. Mas nós nos encontramos com situações que eu não tenho, como que eu vou, não vou aplicar a guarda compartilhada aqui. E aí, pegando o que a doutora Cláudia bem falou aqui, o melhor interesse da criança, a guarda compartilhada é para a criança. Em algumas situações, me parece que nem a guarda compartilhada vai ser. E, em especial, nessas situações em que os pais estão disputando, minuto a minuto, esse equilíbrio da convivência, que a lei fala equilibrada, mas eles entendem igualitária. E muitas vezes eu já me peguei, será que querem que divida 12 horas com um e 12 horas com o outro? Porque que disputa é minuto. Não, mas ele almoçou 2 vezes na semana com a mãe, ele tem que almoçar 2 vezes. É como se
não é independente da vontade e da rotina do que é o objetivo para o filho, eu tenho que estar. Eu quero a guarda compartilhada porque eu quero estar com o meu filho. Isso a qualquer preço. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né, com essa previsão legal e visando o melhor interesse da criança, muitas vezes eu não tenho que fazer outra opção que não a guarda compartilhada? E como fazer isso? E eu vou colocar uma situação ainda, são duas, né? Mas uma que também me aflige demais, que é cotidiano, principalmente no país e no estado que nós temos, onde a violência doméstica tem números assustadores, como já foi colocado também, eu acredito que tenha colegas que trabalham diretamente com isso. E o casal, o primeiro atendimento é na violência doméstica, é mais urgente e é lá que eles vão logo de início. E ali eu tenho uma medida protetiva. Tudo bem, medida protetiva não tá incluindo os familiares, não está incluindo o filho, mas eu tenho uma medida protetiva de não aproximação. E foi feito, foi dado. A criança geralmente ficou com aquele genitor que está em casa, geralmente a mãe. Ainda temos, porque principalmente violência doméstica, atendendo a mulher. Muito bem. Passado algum tempo, esse casal chega à vara de família. E vamos fazer guarda compartilhada? Não, eu tenho medida protetiva. Olha só, a lei, se a gente for interpretar só, eu não estou em nenhuma das duas opções em que eu posso colocar a guarda unilateral. Por quê? Eu não tenho o outro genitor abrindo mão e eu não tenho mácula ao poder familiar daquele genitor. Ele, como pai, ele é um ótimo pai. Agora, como impor a guarda compartilhada, eu vou estar desautorizando uma medida protetiva? Porque ele vai ter que se aproximar. Muitas vezes, não posso ter contato, eu não posso nem ligar. Eles não podem falar, não, fala por WhatsApp, que hoje em dia a tecnologia ajuda. Não pode ter contato. E muitas vezes, eu já conversando com os profissionais que estão na violência doméstica, existe o abuso e a violência até por meio eletrônico, que a gente sabe que sim. Verdade. Então, eu não vou estar... Essa criança tem o direito de conviver, de ter compartilhado a sua guarda, mas como não eu vou colocar isso, o que vai ser melhor mesmo para ele? Viver nessa unilateral e imposição, e a gente acaba tendo, de uma certa forma, um empoderamento aí do outro genitor, tanto nas duas vezes, dessa alternância também de tempo, se a gente não tomar cuidado, vira uma guarda alternada, e eu tenho dois empoderamentos ali paralelos. E aí, o que é o melhor interesse? Então, a guarda compartilhada, a minha pergunta é, a aplicação indiscriminada dela, como que nós vamos fazer isso? E contando com a ajuda das duas partes aí. Tiago jogou a bomba para mim e mandou eu começar. Na verdade, assim, eu vou dar a resposta que eu posso dar hoje, com o que eu penso hoje, e eu tenho falado isso. Pode ser que, enfim, a gente pode mudar e deve até em alguns momentos, mas o que eu penso hoje, doutora Fabiana, eu acho que, assim, eu vou falar do primeiro caso, quando você diz, né, da primeira pergunta da guarda. Do tempo. Claro, o tempo, eu acho que o Tiago trabalhou, eu também trabalhei, não é um banco de horas, não é divisão de tempo, mas eu ainda acho que mesmo nos casos onde não há entendimento parental, assim, onde esses pais não conseguem ter uma boa relação, eu ainda acho que para o filho a guarda compartilhada garante minimamente algumas coisas, né? Assim, eles têm que se comunicar, nem que seja pelo WhatsApp, em nome desse filho, e protege principalmente nos casos em que os pais têm muitas brigas, muitos desentendimentos, protege sim da possibilidade de abuso no sentido de afastamento do outro genitor. Assim,
Eu estou falando isso muito a partir do que eu presencio na minha clínica. Assim, eu não sei do ponto de vista jurídico, acho que o Tiago pode falar um pouquinho, mas eu ainda acho que eu lembro de um outro evento que a gente fez de psicanálise e direito, onde alguém disse assim, o sujeito vai ter que ser pai, nem que seja pagando a pensão, né? Assim, eles vão ter que se entender, nem que seja em nome de quem leva e quem busca o menino na escola. Então, eu acho que é uma lei que ainda, se a gente prestar atenção nela, ela garante algumas coisas para os filhos, né? Desde que a gente faça isso em nome dos filhos e não do direito dos pais. Com relação a essa situação da Lei Maria da Penha, é uma questão que tem aparecido muito, uma discussão que tem aparecido muito. Teoricamente falando, a medida protetiva é para a mãe, né, na maioria das vezes, não para os filhos. Então, não impediria, estou falando muito teoricamente, não impediria a guarda compartilhada, nisso que eu venho defendendo. Agora, tem um ponto problemático, que é a falta de comunicação, às vezes, entre as diversas varas e os diversos processos, e, às vezes, o que se ganha em uma vara, num determinado processo, no outro não é considerado. Então, tem uma falta de comunicação aí que talvez seja uma dificuldade, mas não sei, eu pelo que eu entendo, a medida protetiva não pode impedir a convivência do filho. Bom, só para... A pergunta da senhora tem muita pertinência, até mesmo no campo prático, como a senhora bem disse. Eu acredito que estabelecer guarda compartilhada é nós trabalharmos com uma caixinha, e nem sempre a caixinha vai comportar todas as situações que são apresentadas a nós, advogados, promotores, magistrados e analistas. Eu acredito da seguinte forma, Excelência, nós não temos como medir situações concretas e dessas situações concretas nós tomarmos um enquadramento padrão. De certa forma, eu concordo com o que a doutora Cláudia falou, de que o que a senhora também havia dito, muitas vezes a questão da violência doméstica, ela incide apenas sobre a pessoa da mulher. Ainda existem covardes que acham que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ainda existem covardes que acham que a mulher é um subgênero humano. Agora, o relacionamento com o filho, talvez trabalhar com a guarda compartilhada seja uma forma de nós, inclusive, evitarmos que os atos de alienação parental sejam praticados. Se muitas vezes nós tendo guarda compartilhada com fixação de regime de convivência, ou até mesmo, guarda exclusiva com regime de fixação de regime de visitas, ou até mesmo com a guarda compartilhada, se nós já temos casos cada vez maiores de presença de indícios de alienação parental, então acredito que a nossa atenção tem que ser redobrada. É um equívoco nós acharmos que nós vamos jogar a bola para o colo do juiz e do promotor, e vocês resolvem porque vocês têm o poder de polícia, então vocês têm a condição de decidir e estabelecer a regrinha do jogo. Eu acho que o trabalho tem que ser de maneira para integrar as áreas do conhecimento e tem que haver também um diálogo maior. Ainda hoje, eu não estou convencido de que a Lei Maria da Penha deveria ser julgada como uma ação de natureza única e estritamente criminal, porque ela tem desdobramentos próprios dentro do direito de família. Se nós olharmos lá, enquanto a senhora falava, eu peguei o telefone e fui ver o vadimeco. Nós temos duas questões, são dois artigos dentro da Lei Maria da Penha, que é o artigo 23 e o artigo 24. Ele fala das medidas que o juiz pode tomar como caráter de medida de urgência, e nós temos também a figura que combate, ou que vem combater a chamada violência contra a mulher. E aí nós temos um equívoco, talvez por nós ficarmos sempre voltados naquela coisa de que alguém o falou, alguém ouviu dizer, e alguém nos disse, ou eu vi no programa da Fátima Bernardes, que a única violência que a mulher pode sofrer é a violência física.
mas nós temos violência emocional, a violência no âmbito das relações internas, com as agressões verbais, e também até mesmo com o caso da violência patrimonial, lá pelo artigo 24 da Lei Maria da Penha, que isso tem um desdobramento brutal em uma eventual ação de alimentos. Então, eu acredito, ainda não estou convencido, peço vênia para quem vai caminhar em sentido contrário, ainda não me convenci de que as questões da proteção, do combate à violência contra a mulher, devem ser tratadas única e exclusivamente com uma figura ou como uma medida única e exclusiva de natureza criminal. Eu acho que deveria haver essa junção entre família e violência doméstica. Eu acho que, só para complementar, que, no caso, eu não sei se seria a solução, e assim, em termos de operacionalização, eu não sei como funcionaria, mas para evitarmos esse tipo de... Porque o que acontece? Quando chegam lá, eu tenho uma alienação parental. Essa criança está sem contato com o pai, porque ele não pode pegar. Então, se eu acredito que se a gente tivesse um atendimento naquela hora da medida protetiva, também com relação à guarda e à convivência, ainda que fosse uma guarda unilateral devido à situação, mas pelo menos eu regulamentaria a convivência, eu evitaria esse tipo de problema, que é o que mais me aflige, porque quando chega lá, eu já tenho isso estabelecido. Então, para eu vencer isso daí, já está ocorrendo, a criança já está no prejuízo. Sem contar no mau uso da lei, né? Sim. Porque a Lei Maria da Penha tem sido amplamente utilizada para quem está interessado em alienar, né? Infelizmente. Bom, doutora Fabiana, tem algum outro questionamento para os Não, palestrantes? Não? Tenho vários. Tem mas eu sei vários, que- mas por hora só, né? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, os participantes, e parabenizo os palestrantes pela forma brilhante e clara com que abordaram o tema, né? Dou por encerrado os trabalhos e passo a direção para o cerimonialista. Boa tarde.